Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Este não é um vídeo de leitura de tarô, mas vocês sabem que eu sempre deixo aqui uma mensagenzinha para, enquanto vocês assistem, vocês irem recebendo esta energia maravilhosa de cura da geometria sagrada arcturiana. Vamos ver o que eles têm aqui hoje pra gente. Amor romântico. Eu não sei se vocês estão aqui, a maioria de vocês, querendo aí curar esta questão do amor romântico, mas foi o que saiu aqui. Vamos ver. A frequência do amor romântico nos dá suporte à viagem para nós mesmos, para que nós possamos nos empoderar através da experiência e do reflexo de um amor consciente. Olha que linda esta mensagem, né? Então, e o amor consciente não é, né, o amor do apego, não é o amor da possessividade, né? Então pode ser que para algumas pessoas esse seja um recado interessante. Bom, vamos falar principalmente porque eu já entendi isso aqui. Para muitas pessoas, essas sincronicidades ou sincronismos, que eu vou falar qual a diferença entre uma coisa e outra hoje, começam a aparecer muito num processo de despertar de consciência que vem após conhecer uma pessoa especial ou terminar um relacionamento muito especial. Então a dor da perda de um amor romântico faz com que nós tenhamos essa necessidade de buscar respostas. E quando nós buscamos no local, né, nos locais assim que trazem crescimento pra gente, ou seja, trazem esta responsabilidade pra gente, nós temos essa necessidade de nos desenvolvermos, de nos conhecermos melhor, né, entender que nós também contribuímos muito para esse relacionamento, enfim, o autodesenvolvimento. E é aí que muitas vezes nós começamos a trabalhar a nossa espiritualidade e começam a acontecer esses fenômenos, né, dos sincronismos e das sincronicidades. Então, assim, primeira coisa, o que é o sincronismo, né? Qual a diferença entre sincronismo e sincronicidade? Antes de começar a falar, vou pedir para vocês só fazer, para quem quiser sentir no coração, é claro, fazer aquele favorzinho de deixar aqui o seu likezinho, se esse vídeo servir para você, compartilhar com mais pessoas, que pode ser que ajude. Se você sentir no coração, gostar muito da vibe aqui, também clica aqui para se inscrever. Enfim, clica no sininho para receber notificação, tem vídeo novo por aqui quase todos os dias, tá bom? Agradeço demais a todos que passam por aqui, assistem, se inscrevem, curtem, apoiam aqui o canal, né, os membros do canal. Um beijo muito especial para todos vocês, tá joia? Então vamos lá. Sincronismo. O sincronismo é tudo aquilo que acontece ou é feito ao mesmo tempo entre duas ou mais partes de forma... Eu ia falar sincronizada, é sacanagem, mas é isso, né? Por exemplo, vamos pensar no nado sincronizado, que todo mundo conhece, né? Vamos aí para a prática, vocês sabem que eu adoro dar exemplo. O nado sincronizado, o que é? É um excelente exemplo de sincronismo, ou seja, duas pessoas nadando lá, fazendo a coreografiazinha, né, ao mesmo tempo, tá? Então você vê um sincronismo, ou seja, aquilo está muito alinhado entre duas energias, digamos assim, acontecem ao mesmo tempo, tá? E o que é a sincronicidade? A sincronicidade é uma definição que o Carl Jung, que é um Jung, cada pessoa fala de um jeito, né? Enfim, escreve com J-U-N-G de qualquer forma. Então, o Carl Jung, que eu sou apaixonada pelo trabalho dele, né? Ele tem todo um trabalho na área da psicologia, principalmente, e ele é aí a pessoa que fez, inclusive, a ligação dos arquétipos do tarô e a psicologia humana. Enfim, quem nunca leu Jung, eu recomendo muito, né? E ele fez um desenvolvimento deste conceito da sincronicidade como
é muito interessante o conceito dele em relação a isso. É uma relação entre duas ou mais coisas que estão relacionadas não pela causa, mas pelo significado. Então, são coisas que acontecem separadamente, de maneira aleatória, e estão conectadas não pela causa, ou seja, vamos falar das horas, né? Daqui a pouco, que acho que é o que mais atormenta a vida das pessoas. Mas aquilo tem um significado, tá? Então, são coisas conectadas, tá? E elas acontecem de forma espontânea, inesperada. E o que acontece? Elas começam a cada vez mais vir para a nossa vida com frequência. Porque é como se o universo estivesse conversando com a gente a respeito dessas sincronicidades, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, assim, de sincronismo e sincronicidade dentro do nosso despertar de consciência, por exemplo, né? Eu vou usar exemplos meus aqui, é claro, porque foi a forma que eu aprendi na prática. Vocês sabem que a minha vida é assim. A minha espiritualidade é primeiro na prática, primeiro eu passo, ralo, fico, meu Deus, o que está acontecendo? Aí depois eles explicam, né? Este é o meu contrato. Então, assim, sincronismos. Quando eu tive o meu primeiro... Quem não assistiu o vídeo das fases do despertar, eu vou deixar nos quadradinhos finais aqui pra você. Quando eu estava lá na minha fase -1 do meu despertar, que foi quando eu me divorciei. E lembrando que o meu ex-marido, gente, ele é uma pessoa muito querida, é um amigo meu, é uma alma gêmea, não tem nada de embuste, tá? Não vão esperar de mim que eu meta o pau no ex-marido, nada disso, tá bom? Fez aí, né? Encerramos o ciclo que tínhamos que encerrar. Sou extremamente agradecida a ele. E depois disso, eu comecei a fazer planos para mudar de carreira, que era um sonho muito antigo e que eu achava que nunca mais seria realizado. E aí começam as coisas a se encaixarem, né? Então eu já tinha uma amiga que tinha feito já, né, tinha deixado a carreira de finanças para estudar culinária nos Estados Unidos e tal. Eu entrei em contato com ela e eu tava com muito medo de fazer essa mudança. E eu meio que fui obrigada, assim, pela primeira vez na vida, a tirar férias sozinhas, porque a minha chefe, assim, me deu uma semana de férias do nada, né? E eu falei, eu não vou ficar essa semana de férias em casa, não. Depois que a gente divorcia, né? Faz pouco tempo que tá solteiro de novo, a gente, o que mais é curtir, né? Coloquei lá lugares para viajar sozinha no Brasil. Daí, sei lá, Floripa, vou pra Floripa. Fui sozinha pela primeira vez, cheguei lá já no segundo dia. Conheci uma menina francesa que é muito minha amiga até hoje, que mora aqui em Paris. E nesta viagem tinha um outro mochileiro francês também. Eu apresentei os dois e eles estão praticamente casados hoje em dia. Ó, meu cupido, minha flecha francesa funcionou. E ela veio naquele momento na minha vida e ela estava mochilando sozinha também pela primeira vez. Assim, uma viagem longa, porque ela já tinha feito outras viagens sozinha. E ela pra mim foi assim uma inspiração e foi uma conexão dessas almas gêmeas que a gente encontra por aí, com certeza. Uma conexão muito grande e que ela me inspirou a não ter medo de fazer essa mudança. E depois também ela foi um outro porto seguro pra mim, de alguma forma, digamos assim, quando eu me mudei pra Paris. Porque Paris é conhecida pelo mundo inteiro, né, por ser uma cidade extremamente antipática, e é mesmo, com estrangeiros que não são fluentes em francês. E ela me dava este conforto de conhecer alguém aqui. Então, assim, olha, né, isso perdurou e perdura durante anos. E aí depois tudo foi acontecendo de forma muito sincronizada, né? Eu marquei uma viagem para lá, tudo deu certo,
enfim, nesse meio tempo ainda eu conheci um americano, que esse sim era um kármico daqueles bravos, e aí assim, eu encontrei com essa pessoa me deu alguns conselhos, inclusive, que me ajudaram muito depois, né, em relação aos Estados Unidos e tal. Tá vendo que até os relacionamentos kármicos trazem muito aprendizado e coisa boa pra nossa vida também. Então, assim, começou todo um sincronismo de eventos, ou seja, coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tipo assim, o Brasil tava numa crise horrorosa, eu já estava tentando vender o meu apartamento fazia 6 meses, quando eu voltei de viagem com aquela certeza, porque eu tirei férias para ir lá conhecer primeiro, para ver para onde que eu ia me mudar e tal, para fazer a faculdade de gastronomia, qual cidade que eu gosto mais, para onde eu vou. Quando eu entrei no avião, eu lembro até hoje, assim, de olhando pela janela, e assim, tipo, é isso que eu quero fazer. Mas era uma certeza, assim, da alma mesmo, né? Era exatamente aquilo que eu precisava fazer. E eu falei pro universo assim, agora sim, eu tô pronta. Eu só preciso organizar minhas coisas. Eu só falei isso pro universo. E na época, eu não sabia nada de lei da atração, nada disso. Eu cheguei pra trabalhar no primeiro dia após as férias, segunda-feira, 8h15 da manhã, uma das minhas amigas cola assim na minha mesa e fala: Márcia, a minha irmã viu o anúncio do seu apartamento na internet e ela ficou doida pra conhecer, ela tá procurando um apartamento faz tempo, fazia mais de 6 meses que não tinha, que eu tinha colocado pra vender, pra alugar qualquer coisa, não tinha uma ligação, uma visita, nada, eu falei ok, na terça-feira ela foi, na quarta-feira ela entrou com financiamento, pedido de financiamento no banco, e aí começaram os sincronismos assim, absurdos, sabe? Então assim, você pensa em deixar uma vida inteira, deixar uma carreira de finanças de 10 anos, só nessa empresa 6 anos, num lugar que eu ganhava super bem, eu pedi demissão no mesmo dia que me fizeram uma proposta de promoção, né? Então era uma certeza absurda, mas por quê? O sincronismo dos acontecimentos, o universo ele foi dando certeza pra mim de que assim, eu estava co-criando ali a minha mudança junto com o universo. Tudo dava certo. Tudo que costuma levar para todo mundo 6 meses, 1 ano, para mim levava 2 semanas. Então isso foram assim, os sincronismos. A coisa ia dando certo. Quem acompanhou de perto ficava assim, assustado. Eu só sei que entre falar pro universo, é isso que eu quero, e estar dentro do avião, e estar de novo dentro de um avião, mudando de país, de carreira, de mala e cuia, foram 4 meses e meio. Tá? É muito pouco tempo para uma mudança tão grande, né? Então assim, por quê? Graças ao sincronismo dos acontecimentos, tá? Tudo dava certo, né? Assim, colocar o carro para vender, o pessoal falava, ih, agora até vendeu o carro, hein? Nossa, meu primo faz 6 meses que tá tentando vender o carro, eu levei na agência para avaliar, deixei lá de manhã para pegar à noite, o cara me ligou e falou assim, olha, apareceu uma pessoa que posso vender. Sabe assim? Foi desse jeito, tá? Então isso são sincronismos, tá bom? Que quando nós entramos num fluxo de prosperidade, quando nós nos conectamos com a nossa alma, com a nossa missão de vida, do tipo assim, ouvir a alma, eu vim pra isso, quero. O universo fala, agora chá comigo, né? Você levantou, universo, deixa que eu corto. É assim que funciona, tá? E as sincronicidades, essas são para deixar a gente com o cabelo em pé. E aí, tanto no sincronismo quanto na sincronicidade, nós temos sempre 2 reações para isso. Ou nós agradecemos o universo, nos consideramos assim sortudos, sortudas por estarem sendo guiados de forma tão carinhosa, tão de perto pelos nossos mentores, pelo universo, pela espiritualidade maior. Ou a gente entra em pânico e fica completamente doido e obcecado e para a vida por causa disso. A ideia da espiritualidade não é essa quando nos manda esses sinais. Eles querem nos ajudar e não que a gente pare a vida e fique o dia inteiro no Google procurando. O que quer dizer 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 7 e 7? Pelo amor de Deus, tá? A ideia não é essa.
Porque as sincronicidades, o que acontece, né? Por exemplo, vamos falar das horas, que é o que deixa as pessoas mais, assim, números, né? Na placa do carro, os horários. Nossa, todo dia eu acordo tal horário. O que são essas sincronicidades? Então, elas não têm, assim, causas relacionadas. Não tem nada a ver o que está acontecendo naquele momento com aquilo aparecer para você. Tipo isso, né? Então, assim, você vira, assim, você tá ali viajando, você tá, sei lá, na praia, super relaxado ali, pensando na vida, e é geralmente nesses momentos que a coisa vem, quando a gente tá bem distraída. Você vira assim, passa um carro com a placa 4444. Aí você fala. E muitas vezes, e qual a diferença? Isso pode acontecer o tempo todo, mas o importante são os que nós prestamos atenção. E muitas vezes as sincronicidades deixam de ser sincronicidades quando a gente fica obcecado por isso. Porque é lógico que se eu ficar olhando para o relógio de 5 em 5 minutos, eu vou ver horas repetidas várias vezes no dia. Isso não é sincronicidade, isso é obsessão da sua cabeça. Porque começa a aparecer e aí você fica obcecado em relação a isso. Quando essas coisas aparecem assim na sua frente de várias formas e da maneira mais inesperada possível, isso é uma sincronicidade. Por exemplo, toda vez que eu tô para passar por uma mudança grande na minha vida, eu começo a ver muito 555. Sabe assim, eu vou no supermercado e o preço do produto é 5,55. Eu vou olhar no relógio, 5,55. Eu tô fazendo uma leitura de cartas, aparece 3 arcanos menores, 5, tá? Aí eu já sei, é como se eu, né, fosse para preparar o meu psicológico do tipo assim, tá vindo uma mudança por aí. Presta atenção nas mudanças, esteja aberta para as mudanças, tá? Então eu vou dar um outro exemplo, o que aconteceu esses dias, e aí sim você percebe que é uma sincronicidade e não uma obsessão da cabeça da pessoa. Gente, olha o meu celular aqui, loucão. Anda acontecendo umas coisas assim muito doidas com os meus aparelhos eletroeletrônicos ultimamente. Vocês me desculpem. Ele acionou a Siri aqui sozinho. Vocês me desculpem, então acontece. Eu tava falando com uma amiga esses dias que eu já estava aí querendo propor uma parceria assim de trabalho com ela fazia um tempo, e eu estava ali tipo ensaiando, falo, não falo, será que ela vai gostar e tal, e pensando muito nisso, mas não tinha tomado ação. E eu tava falando com ela, e eu deixo o meu computador sempre no horário do Brasil, até para eu programar os vídeos, essas coisas, e não me perder tanto, e mesmo assim vocês já viram que de vez em quando eu me perco, né? Aí eu olhei, assim, eu tava aqui fazendo outras coisas, tava limpando meu quarto, na verdade. Eu olhei pra tela naquele momento, assim, e tava 7:07. E aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei uns 3 segundos parada, assim, olhando pro 7:07. A hora que eu peguei o celular, que eu vi que vibrou, ela mandou uma mensagem, ela mandou pra mim 7:07. Aí eu falei, eu acabei de ver aqui também. Aí não teve como, né? Porque assim, me chama muita atenção. Eu fui procurar um significado e ela também foi. Aí o primeiro significado que eu li foi um significado, o primeiro site que eu achei dizia que era um sinal de boas parcerias profissionais, né? De você encontrar pessoas que fossem muito favoráveis a fazer parcerias profissionais, que era um bom momento para isso. Na hora eu entendi. E ela me mandou um significado de um outro site que também tinha muito a ver com o momento que eu estava passando. E aí eu pensei, vai ver que não era isso então. Mas eu falei, não, eu vou aproveitar e vou falar. Aí eu falei pra ela, olha, então, eu já tava pra te falar uma coisa, fazia tempo, e falei. Aí ela falou pra mim assim, você viu esse site aqui também, né? Ou seja, ela tinha visto, sabe assim? E ela também entendeu o recado do universo, sabe? Foi muito... Ela tinha visto os dois sites, mas ela mandou um e eu vi o outro, sabe assim? Então... E aí a gente conversou, enfim, né? Tá sendo bem bacana e tudo, mas isso é um exemplo de sincronicidade. Ou seja, foi completamente aleatório,
sobre um assunto que os meus mentores sabiam que eu já estava e estava precisando resolver, na verdade, porque eu precisava muito da ajuda dela para o meu trabalho. Os mentores, vocês sabem que, né, o bom de trabalhar com a diretoria é que eles procuram ajudar a nossa vida de todas as formas. Então, eles me ajudaram a desenrolar essa questão, tá? Então, isso são, assim, pequenas sincronicidades do dia a dia, né? E aí tem, assim, sincronicidades que já aconteceram várias na minha vida também, que chegam a ser, assim, sobrenaturais, né? E aí eu tenho, acho que, assim, um exemplo, acho que de uma das mais bizarras. Eu já tive muitas bizarras, mas essa foi, assim, que são muito ligadas a essa confirmação. Porque, por exemplo, os números angélicos das horas, né, dos horários, os números angélicos, eles são forma da espiritualidade mandar recados pra gente e confirmações do que, sabe quando você tá com aquela intuição na cabeça e você não sabe se aquilo é seu ou não? Ou que ação eu vou tomar em relação a isso? Por que essa ideia tá na minha cabeça? O que eu faço com isso? Aí, os seus mentores vêm e dão aquela forcinha. Aí, qual que é a sincronicidade? Você fala, caramba, como é que, né, tipo assim, como é que o universo sabia que era exatamente essa resposta que eu estava procurando? Porque você pediu, né? Só que assim, não vai seu mentor se materializar na sua frente e fala, vai sim que vai dar certo. Por quê? Faz muito parte do nosso processo de trabalhar a nossa intuição, ir atrás das respostas. As respostas não vêm de mão beijada na nossa mão. Tem gente que manda mensagem pra mim, assim, com cada coisa que, tipo, a pessoa nunca, assim, se ela tivesse colocado uma linha no Google, tinha aparecido 500 coisas. Mas a pessoa, ela não procura, ela quer que a informação venha de mão beijada pra ela, né? Sempre. E não é assim que a espiritualidade trabalha, né? Pra que a gente, daí a pessoa fala, eu não consigo ouvir minha intuição, eu não consigo ouvir minha intuição. Mas porque a gente sempre fica procurando respostas prontas e a gente não precisa usar a intuição. Quando o universo faz isso, é um grande exercício de confiar na nossa própria intuição, né? Ele não dá o peixe, ele te ensina a pescar, né? Olha, eu vou mostrar aqui o mar tá ali e tem uma vara aqui. O que você faz com isso? Entendeu? Ele não chega e dá o peixe limpo ali na sua mão. Entendeu? Então, é assim que a espiritualidade trabalha com a gente, né? Aí você fica olhando assim, vara, mar, ai que preguiça, vou pôr minha canga aqui e vou tirar um cochilo. Aí ele fala, aí vai passar fome, aí não tem peixe, né? Então, assim, é assim que os nossos mentores trabalham, tá? Então, assim, para vocês entenderem, né, a sincronicidade, que é assim, de acordo com o que a gente vai trabalhando com o universo, ele vai dando, assim, provas maiores, digamos assim, de que nós estamos no caminho, porque quando a gente vai entrando em contato, é tão vasto e é um universo de infinitas possibilidades, e quanto mais os nossos mentores querem que a gente abra a nossa cabeça para questões maiores e confie no nosso poder, mais as sincronicidades vão ficando bizarras, né? Recentemente, eu acho que uma das mais bizarras da minha vida foi com o Renzo Langa, Renzo querido, que também é um bruxão maravilhoso, e isso com certeza é uma confirmação não só para mim, quanto para ele também, né? Do poder maravilhoso, do dom maravilhoso que ele tem. Eu fiz uma consulta com ele há mais de um mês atrás e ele me falou que, assim, ele me falou de um lugar, e na hora que ele falou desse lugar, eu enxerguei esse lugar, eu sabia onde era. Só que não fazia o menor sentido eu lembrar deste lugar. Porque, primeiro que ele tocou num assunto, ele falou sobre espíritos elementais, que neste lugar tinha um espírito elemental que tinha uma conexão comigo de alguma forma. E no dia anterior eu estava fazendo uma tiragem para mim e saiu uma questão de elementais que nunca tinha saído antes. Nunca, para mim. Para eu começar a trabalhar com os espíritos elementais para as jornadas de cura. E
isso nunca tinha, é um assunto que nunca tinha vindo até mim, eu não conhecia muito sobre espíritos elementais, fui procurar saber. Naquela noite mesmo eu comecei a procurar sobre o assunto, né? E aí ele me falou que na noite anterior, então tipo assim, olha a sincronicidade aí, gente, né? Tipo assim, na mesma hora que o meu mentor veio e jogou aqui pra mim, jogou lá pra ele, porque sabia que no outro dia tinha consulta. E ele falou, não, na verdade isso não veio agora, isso veio pra mim ontem enquanto eu tava tomando banho pra eu falar pra você. E eu sou essa também, eu entro pra tomar banho, nossa senhora, as coisas vêm assim. Inclusive este vídeo eu estou gravando porque me mandaram gravar esse vídeo enquanto eu tava tomando banho, né? E aí, ele falou, olha, tem um lugar que tem, é um lugar X, é uma padaria que fica numa encruzilhada. E né, nesta encruzilhada, né, morreu, desencarnou uma pessoa, essa pessoa foi resgatada e hoje em dia ela está passando por um processo de se tornar um espírito, um Exu elemental. E os elementais, eles trabalham com cura, não é o Exu que trabalha no terreiro e tal, enfim. E toda vez que você passar lá, saúde essa pessoa e tal. E os Exus, eles são guardiões, né? E eu tenho um Exu muito querido que me acompanha. Eu tenho essa ligação com o Exu muito forte, tanto o orixá quanto os guardiões. E ele falou isso pra mim. E a hora que ele falou da padaria, eu enxerguei onde era a padaria. Só que esta padaria fica numa esquina da rua onde eu fiquei com a minha chama gêmea pela primeira vez, onde a gente deu o primeiro beijo, a primeira vez. E eu passei ali 2h30 da manhã e tava fechada a padaria. Então assim, não fazia sentido pra mim como é que eu lembro deste lugar que eu passei uma vez às 2h30 da manhã. Aí eu falei, não deve ser. E eu fiquei com aquilo na cabeça e tipo, não deve ser. Aí, o que eu podia ter feito, né? Não confiar. Aí o que eu fiz? E eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu fui dormir com isso, acordei com isso na cabeça. Falei, não, peguei, abri o Google Maps, abri lá na ruazinha e olhei uma padaria de esquina. Eu falei, gente, eu não tô louca. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer? A hora que eu cliquei na imagem do Google Maps, era exatamente a padaria que eu lembrava, do jeitinho que o Renzo tinha feito a descrição. Até aí já seria muita coisa, vocês não concordam? Já seria assim uma coisa, nossa, como assim? E não é só isso, né? Tá aparecendo aquelas propagandas da TechPix, né? Enfim, nessa mesma consulta o Renzo me falou que eu reencontraria a minha chama gêmea, que estava separada há mais de 6 meses, sem contato nenhum, dali a 6 dias, 6 semanas ou 6 meses. Deu 6 dias, eu encontrei com ele na rua, num barzinho. Eu tava num lado da calçada e ele do outro. Ok, exatamente na data. Aí, coitado do Renzo, depois desse vídeo vai fazer uma fila do tamanho da volta do Maracanã pra fazer consulta com ele. Renzo, você me desculpa, que eu sei que não é fácil gerenciar as mensagens, mas você é maravilhoso e eu tô contando. Para as pessoas entenderem o que é sincronicidade, daquela que a espiritualidade chacoalha a gente e fala, ou você escuta isso, ou você escuta. Isso aconteceu, ok. Ele me falou aquele dia, eu me mudei, eu não tô mais morando onde eu morava, eu tô morando aqui pertinho. E este bairro, é no mesmo bairro que a gente tinha ido antes. Que eu também não era pra estar ali naquele dia, porque eu sempre vou com meu amigo num outro lugar, e esse dia ele me convidou pra ir naquele bairro porque ele tinha conhecido um lugar bacana ali. Então assim, sabe? Desse jeito, né? Aí, enfim, eu fui pra casa dele, daí no outro dia ele saiu pra comprar as coisas pra tomar café. Quando ele volta, olha o que eu comprei, que ele mostra a caixinha pra mim.
era a caixinha da padaria. Só que eu não tinha pensado mais na padaria. Eu não tinha mais pensado nela, entendeu? Eu vi isso e tal, nem me liguei na hora que eu tava no mesmo bairro. Nada. A hora que ele... Olha que eu comprei o nome da padaria, juro. Na hora me deu um revertério. Ele falou assim pra mim: o que aconteceu? Eu falei: não tô passando muito bem no estômago. Porque assim, gente, na hora acho que a minha pressão caiu, não sei o que aconteceu. A minha voz nem saiu. Eu falei pra ele assim: essa padaria fica aqui perto. Sabe aquela voz assim? Aí ele falou: fica aqui na esquina. Gente. Então assim, né? Isso é uma, não vou falar um palavrão, baita de uma sincronicidade. E essas coisas acontecem, tá? Então assim, essa questão do elemental, da cura, enfim, depois eu fiz toda a conexão do porquê de estar lá, do porquê que ele tá, é como se fosse enfim, chama de gêmeas, é uma alma só, né? Então é um guardião, é uma proteção, é um espírito que tá ajudando nos processos de cura, enfim. Mas tipo assim, a espiritualidade não podia chegar pra mim e simplesmente falar assim: olha, então, né, fulano tá sim se curando, viu? Fique tranquila, porque as coisas não é porque você não está vendo que as coisas não estão caminhando. Sim, fulano tá se curando, olha que legal. Ele tem até uma pessoa que tá ali cuidando dessa pior fase dele, né? Dessa noite escura da alma e tal. Fique tranquila em relação a isso. Não. Eles mandam uma mensagem aqui que é pra fazer a gente ir pro Google Maps, que é pra fazer a gente parar no lugar, que é pra gente... Entendeu? Então assim, pra que serve a sincronicidade? É pra deixar a gente com o cabelo em pé também, porque até hoje eu não me conformo com essa história. Eu acho que o meu mentor deve ter rido 3 horas seguidas, a hora que ele viu a minha cara com a caixinha do negócio, a padaria, com o nome dela, assim, né, ali, sabe? Mas isso é o quê? É tortura da espiritualidade. Meu Deus, meu mentor tá querendo me deixar louca. Eu pensava muito isso, né? Meu Deus, eu vou acabar enlouquecendo de tanto ver horas iguais. Eu vou acabar enlouquecendo. O que eles estão querendo dizer? Daí eu tenho que ir lá e olhar. Tive esse momento de revolta. Hoje em dia, eu acho maravilhoso. Por quê? E assim, o quanto que eles vão... Vocês estão vendo que cada vez são coisas maiores e que exigem muito mais da minha fé, em primeiro lugar, da minha intuição e da minha vontade de evoluir e entender, né? Então, eles fazem tudo isso de forma muito orquestrada para que a gente desenvolva realmente a nossa intuição, para que a gente cresça, né, como alma, desenvolva a consciência, tenha fé, aumente a nossa fé, acredite no nosso potencial, né? E sinta a proteção, o carinho e a orientação dos nossos mentores e da espiritualidade maior nas pequenas coisas, no dia a dia, né? Sem assim ficar esperando grandes milagres, ficar esperando que as coisas aconteçam assim, né? Que você veja que Arcanjo Miguel desça na sua frente com as asas todas ali e não... Entendeu? Não precisa disso. Os pequenos milagres, as manifestações estão acontecendo no nosso dia a dia o tempo todo. A espiritualidade está com a gente, né? A nossa espiritualidade, a nossa egrégora, a espiritualidade maior. Quanto mais nós nos conectamos a eles, mais eles se conectam a gente o tempo todo, tá? E é uma prova linda disso, né? Esse cuidado, esse amor. E é o jeito deles de, ao mesmo tempo que eles nos dão muito amor, eles nos ajudam a crescer, né? Com essas pequenas tarefinhas, digamos assim, do dia a dia. E em primeiro lugar, acreditando mais na gente. A gente trabalha o nosso poder pessoal, o nosso amor próprio, a nossa capacidade de olhar para trás e falar assim: nossa, hoje em dia eu sou uma pessoa... uma alma muito melhor, muito mais desperta para o meu potencial. Eu sou parte disso tudo, né? Eu cocrio junto com a fonte, eu sou parte desta fonte, né? Então,
Para isso que servem os sincronismos e as sincronicidades, para mostrar o tamanho do nosso potencial quando nós estamos vibrando alto, vibrando na nossa fé e acreditando no poder da espiritualidade e nós como parte dessa espiritualidade maior. Tá joia? Muito obrigada a cada um de vocês que chegou até aqui o fim do vídeo. Eu agradeço demais a presença de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.